palavra de Deus que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Fabiana, paz do Senhor, pastor, ótimo, graças a Deus, é isso aí, vamos lá, vamos juntos glorificar o nome do Senhor e nos alimentar um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Mateus capítulo 25, o texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos vendedores e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai. Então, para nós. Parece estar travando, mas vamos lá. Queridos, quem nunca ouviu falar ou leu a respeito da parábola das 10 virgens, que nós porque o meu propósito não é trazer nenhum cunho que agitar alguém, mas eu quero trazer com muita responsabilidade, transmitir uma palavra, uma mensagem de Deus ao teu coração, e os resultados, isso o Espírito Santo ele vai falando através de nós ao teu coração, e ele vai esclarecendo de acordo à necessidade de cada um. Mas para nós alcançarmos o propósito de Deus por meio da sua palavra, precisamos primeiro tomar alguns cuidados no quesito da interpretação correta desse texto. Não basta eu chegar aqui e começar simplesmente a aplicar o que eu penso a respeito dessa parábola. Não, de forma alguma. Primeiro eu preciso interpretar esse texto, preciso saber qual é o contexto real, entender o porquê que o autor disse isso. Então vamos lá, para nós sabermos, nós temos que ir lá para capítulo de número 24, versículo os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A palavra que o Senhor falou com a gente, Jesus, lá no templo, nos despertou curiosidade. Aí Jesus diz assim: aquietai-vos que ninguém vos engane. Então ele começa, queridos, a dar para os apóstolos sinais que antecedem a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Óbvio que Jesus fala nesse capítulo de inúmeros sinais, sinais morais, naturais, sociais, políticos, e fala também dos sinais espirituais. E para fundamentar a sua fala, ele conta 3 parábolas para os discípulos. Ele fala da parábola da figueira, ele fala da parábola dos 2 servos, ele fala da parábola das 10 virgens. E evidencia, falando essas 3, ele está evidenciando todos os sinais que ele acabou de falar para os discípulos. Cada parábola, elas representam sinais que Jesus estava dizendo para os discípulos. E a parábola das 10 virgens, elas representam os sinais espirituais que antecedem a vinda de Jesus. E nós vamos falar neste momento aqui somente sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus por conta da exiguidade do tempo. Então, para que não fique um negócio pesado, cansativo, eu vou falar apenas dentro da parábola das 10 virgens. Eu vou me ater aqui apenas e lembrando aos irmãos
Olha, presta atenção. Deus só tem compromisso. Só existe dois povos na terra que Deus fala direta e indiretamente. Quais são? Primeiro, o povo de Israel. Vou repetir. Só existem dois povos na terra que Deus trata direta e indiretamente. Primeiro, o povo de Israel. Por quê? Por causa da aliança que Deus fez com Abraão e o apóstolo Paulo ele diz aos Romanos capítulo versículo 4, que a Israel pertence à lei, à glória e os cultos e à adoção de filhos. Então Deus fala com o povo de Israel, Deus tem uma aliança válida com Israel. E o segundo povo com quem Deus trata diretamente é com a igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ou seja, Deus fala comigo e com você. De modo que todos os sinais do arrebatamento da igreja não são para o mundo, não são para as nações, são para Israel e para a igreja. Deus não tem compromisso com o mundo. O compromisso de Deus é com a descendência de Abraão e com a noiva do Cordeiro. Pedro, escrevendo a esse respeito, ele diz assim: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se Deus trata com a igreja, vamos observar quais são os sinais espirituais que estão relacionados à igreja de que já é chegada a última hora. Como eu vou compreender isso, pastor Geisiel? Vamos lá. Como é que eu vou entender que está chegado a última hora? De que maneira eu vou entender de que Deus está anunciando, denunciando, de que está chegando o momento da noiva ser arrebatada? Vamos lá. Eu já ouvi muitos pastores pregando e dizendo que Deus está lá no seu trono, nervoso, chateado, irritado, e ele sentado no seu trono bravo, e Deus olha para Jesus e diz: vai buscar a igreja logo, porque se eu não suporto mais isso. Imagina comigo, eu já vi isso daí, conjecturas, e Jesus olha para o pai, põe a mão no ombro e diz: não, pai, tenha paciência, ainda tem muita gente que eu quero salvar. Irmãos, me desculpe a minha grosseria, mas eu não consigo crer que o arrebatamento acontecerá dessa maneira, de forma nenhuma. Deus não vai arrebatar, Deus não vai se levantar todo nervoso do seu trono, bravo, repentinamente, com um ataque de estresse e dizer: arrebenta com tudo, acaba com tudo. Queridos, Deus é organizado. Todas as suas obras são detalhadamente planejadas para um tempo específico. Jesus diz assim: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio decreto. Olha que interessante. Então eu creio à luz da Bíblia que há um tempo determinado para a volta de Jesus. E quando este tempo se cumprir, o pai vai olhar para o filho, nos olhos do filho vai dizer: filho, está na hora de buscar a noiva, é hora de buscar a igreja. Ei, querido, o Espírito de Deus que habita em mim e em você, ele vai nos dar o alerta, ele vai nos avisar. Eu acredito que na hora do arrebatamento da igreja, grave isso daqui, eu acredito que na hora do arrebatamento da igreja, todo crente salvo vai saber que Jesus está voltando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Eu acredito que você vai estar lá no volante do carro, vai estar no andaime de pedreiro, na bicicleta, na moto, no trabalho, no ônibus, no serviço, e de repente você vai começar a sentir uma alegria muito grande, uma vontade de falar em línguas estranhas sem motivo algum, e você começa a adorar, celebrar. Isso é o Espírito Santo falando contigo e dizendo: o noivo está chegando, o noivo está chegando. Então vamos lá. Quais são os sinais espirituais da vinda de Jesus? O que eu quero falar e o que eu quero transmitir é extremamente sério. O que eu vou falar agora é poderosamente sério. O primeiro sinal espiritual da vinda de Cristo é o descrédito na sua vinda. Grava aí, o primeiro sinal espiritual da vinda de Jesus, de que ele está prestes a voltar, é o descrédito na sua vinda. Quando as pessoas começarem a não crer mais que Jesus vai vir, quando as pessoas começarem a não crer mais que Jesus vem, é um sinal de que Jesus está às portas. Há muitos anos atrás, eu conversando com um presbítero, ele disse assim: Geisiel, fica tranquilo, porque Jesus não vai vir buscar a igreja agora. Eu creio que Jesus vai vir buscar no tempo dos nossos filhos, dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos. Ainda tem muita coisa para acontecer. Não. Vai viver sua vida, vai trabalhar, vai conquistar suas coisas, porque Jesus não vem buscar a igreja agora. Observe como que o descrédito tem invadido
a vida de muitas pessoas e muitos lugares, até mesmo na vida de ministérios de muitos obreiros. Observe que este sinal é tão poderoso que até as 10 virgens adormeceram. A Bíblia ela diz que todas as 10 dormiram. A espera demorou demais. Não são apenas os crentes menos fervorosos que estão relaxando na sua vida espiritual, não. Os mais fervorosos também estão adormecendo na espera do noivo. Olha o que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Ele diz assim: nos últimos dias surgirão escarnecedores dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde os nossos pais dormiram, tudo permanece da mesma maneira. Olha que interessante o que Pedro está dizendo, é que vai haver muita gente que vai dizer assim: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e o pastor falou a vida inteira de que Jesus ia voltar, e até agora ele não voltou. Muitos pregadores dos dias odiernos, do momento atual que nós estamos vivendo, já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. A igreja está se preparando para ficar na terra. Ei, querido, isso é muito sério. A igreja está se preparando para ficar na terra e não ir para o céu mais. Eu já vi gente dizer assim: o céu é bom, mas eu prefiro ficar por aqui. Muitos já estão dizendo que o céu é bom, mas aqui é melhor ficar aqui mesmo, do jeito que está. Mas a igreja invisível, a noiva do Cordeiro, comprada com o sangue de Jesus, ela não se prende às coisas dessa terra, porque a nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o retorno do Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos ter isso em mente. Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou lhes preparar lugar, e se eu for lhes preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Quando Jesus foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, os discípulos estavam olhando atônitos, vendo Jesus subir aos céus, e aparece 2 anjos e diz assim: varões galileus, por que estáis olhando atônitos para o céu? Este Jesus que agora foste recebido nas alturas, assim como ele foi, ele voltará. Jesus vem, ainda que muitos duvidem, Jesus vem, ainda que muitos não acreditem, Jesus breve virá buscar a sua igreja. Eram 10 virgens, vamos lá, todas eram virgens, todas eram puras, mas apenas 5 delas estavam preparadas para o encontro com o tão esperado noivo. Dentro da cultura judaica, as virgens eram as damas de honra que eram responsáveis por ornamentar, por preparar a noiva para se encontrar com o noivo. Elas tinham o dever de ficar em frente da casa da noiva com as suas lamparinas acesas, entende isso aqui? Aguardando o momento em que o noivo viria buscar a igreja e buscar a noiva e levá-la para a sua casa. Lá na casa do noivo aconteceria a festa das bodas de casamento, que durava cerca de 7 dias. O que é interessante é que quando um rapaz ficava noivo de uma moça, ele dava para ela uma medalha escrito consagrada a mim. E não era como os dias de hoje, que o rapaz ele começa a namorar com a moça, ele vai todo dia na casa dela. Não é dessa forma não. Ele entregava a medalha, consagrando ela, e ia embora preparar-se para o casamento, preparar a casa, preparar tudo para que o casamento acontecesse. E no período do noivado, quando o rapaz queria ter notícias da noiva, ele não poderia visitar aquela noiva, ele não podia ir na casa da namorada, da noiva, não. Ele tinha que escolher alguém que a Bíblia chama de o amigo do noivo, e esse amigo era aquela pessoa responsável de extrema confiança do noivo para visitar a noiva e trazer notícias dele para ela e notícias dela para ele. Redobre a sua atenção, entende isso aqui. Só que todas as vezes que o noivo enviava o amigo para a noiva, ele tinha que dar presentes para a noiva, ele tinha que encher elas de presente, mas não é presente igual os de hoje não, flor, chocolate, ursinho de pelúcia, não, de jeito nenhum. Ele tinha que enviar joias, presentes de pedras preciosas para a noiva, que o noivo entregava para o amigo entregava para a noiva, e a família da noiva, juntamente com a noiva, todas as vezes que o amigo vinha para visitar a noiva, preparava um banquete para ele, como se fosse uma representatividade do noivo, para receber o amigo do noivo, porque se o amigo do noivo estava na casa, significa que era como se fosse o próprio noivo dentro da casa. Agora preste bem atenção, quem é o noivo que deu uma medalha para uma noiva e foi embora preparar a casa? Jesus. Quem é a noiva que ficou esperando o noivo voltar? A igreja. Quem é o amigo do noivo que mandou
Cuidar da noiva, o Espírito Santo. Qual é o presente que o noivo enviou e mandou o amigo entregar para a noiva? Os dons espirituais e os dons ministeriais. Qual é o banquete que a noiva oferece para o amigo do noivo? A Santa Ceia. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está dizendo para o noivo: eu continuo aguardando a sua vinda. Ah, querido. Esse negócio de dizer, esse mês eu não vou participar da ceia porque eu tô com raiva do irmão, porque o irmão não me cumprimentou. Esse mês eu não participo da ceia porque eu tenho um aniversário para ir. Esse mês eu não vou participar da ceia porque eu tenho um casamento para ir. Querido, esse negócio é muito sério. Participar da Santa Ceia é um cerimonial, um memorial, é muito sério. A Santa Ceia é o sinal de que o compromisso da noiva com o noivo permanece de pé. Tá me entendendo aí? Tá conseguindo compreender? O primeiro sinal da vinda é o descrédito da vinda. O segundo sinal, vamos lá, são 3, eu já estou no segundo. O segundo sinal espiritual da vinda de Jesus é a multiplicação da iniquidade. Para você entender o que é a multiplicação da iniquidade, precisamos entender o que é iniquidade. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, é errar o caminho. Pecado é sair da rota. Pecado é perder o foco. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é quando uma prática pecaminosa se estabelece como hábito. Por exemplo, iniquidade é quando o pecado se institucionaliza na nossa vida. Toda prática pecaminosa que vira hábito se torna iniquidade. A iniquidade é um fator grave da sociedade. De que maneira, pastor Geisiel? Pastor Geisiel, em todo o tempo houveram guerra, prostituição, pedofilia, estupro, homossexualismo, sempre existiu isso. Só que agora, queridos, isso está se tornando institucional. Estamos legalizando tudo. Quando eu não legalizo por uma lei, é legalizado por um decreto presidencial, ou é uma canetada de algum ministro, é algum ministro do Supremo Tribunal, ou até mesmo por uma prática repetitiva de um ato. A iniquidade se multiplicou. Vou te dar um exemplo. Tem aquelas pessoas que falam, mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, toda mentira é mentira. Então, ou seja, só para você ter uma ideia de que muitas das vezes nós começamos a institucionalizar isso na nossa vida. O problema não é iniquidade se multiplicar lá fora. O problema grande problema é a iniquidade se multiplicar e entrar dentro da nossa vida e automaticamente dentro da igreja. E isso é tão real dentro da igreja que se não fosse só isso, se não só falar... Sabe, para você conseguir compreender. É tão real isso dentro da igreja que já não se fala de muitos assuntos dentro da igreja, biblicamente reais, para não ofender a sensibilidade de alguém. É ou não é? Você não pode mais pregar contra o homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, porque senão você vai ser acionado judicialmente. Institucionalizou. Você não pode falar de determinados assuntos, porque senão pode sofrer um processo judicial. Não se pode pregar contra a mentira, a bebida, palavrão, porque senão você vai acabar ofendendo o irmão. Aí tem gente que fala assim, tá sabendo da minha vida, a carapuça serviu, é ou não é? Não é verdade? A iniquidade se institucionalizou e a igreja está se adequando a essa institucionalização. A noiva está começando a gostar de ficar aqui na terra. Sabe qual é o problema disso? Ló saiu de Sodoma porque o anjo puxou ele pelo braço. Se o anjo não tivesse puxado Ló pelo braço, ele não tinha saído, ele tinha ficado lá. As filhas de Ló estavam tão corrompidas que geraram 2 nações, porque se tornaram inimigos de Israel, que é Amon e Moabe. A mulher de Ló ficou lá. Isso significa que se a igreja não vigiar, ela se torna um Ló em Sodoma. Reconhece o pecado, sabe o que é pecado, tem nojo do pecado, geme por causa do pecado, mas não quer sair do meio do pecado. A Bíblia não diz que Ló pecava os pecados de Sodoma, de modo nenhum. Pelo contrário, a Pedro diz que Ló gemia por causa dos pecados de Sodoma, mas não queria sair de lá. Tá entendendo? A iniquidade tem o poder de nos apegar. Salmo 40, versículo 12 diz, as minhas iniquidades me aprisionam, são mais altas do que os fios de cabelo da minha cabeça. Olha que interessante o Salmo 90, verso 8. Que o Senhor tornou todas as nossas iniquidades, tomou de nós todas as nossas iniquidades e colocou diante dos seus olhos. Ou seja, Deus não ignora a iniquidade.
Esse negócio de dizer eu peco, mas Deus é amor. Não, eu peco, mas Deus conhece o meu coração. Ei, querido, Deus não é açougueiro, não. Deus não é açougueiro, não. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão contemplando a terra, contemplando maus e bons. Lucas 12:2 diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto e não há nada oculto que não venha a ser sabido. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que dar conta. Então esse negócio de dizer, não, mas é que Deus conhece o meu coração. Ei, querido, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida e Deus conhece a tua mente, aquilo que você pensa. Primeiro sinal, descrédito da vinda de Jesus. Segundo sinal, multiplicação da iniquidade. Terceiro sinal espiritual, o esfriamento do amor fraternal. É aí que pega. Esse terceiro aqui pega a gente da ponta do mais baixo nível até o alto nível. Por quê? Porque o amor fraternal é uma escassez nos nossos dias, no nosso tempo. Porque nós não praticamos o amor como a Bíblia sugere. Olha que interessante, porque o fato de um irmão desviar não me incomoda mais. Olha que interessante isso aqui. A gente usa o versículo para dizer, saíram de dentre nós porque não eram dos nossos. Será que está certo isso? A gente não chora mais quando um líder espiritual cai. Muito pelo contrário, fica muita gente babando, torcendo para ele sair para poder ocupar a cadeira dele. Quando ainda fala assim, não, agora é a minha oportunidade. Ei, querido, Deus vai te dar e vai cumprir as promessas dele na tua vida sem precisar derrubar ninguém. Não precisa ter medo do ministério de ninguém. Não precisa ter medo do que se o colega do lado, o obreiro que está do teu lado, ou a pessoa está se destacando mais do que você. Não precisa ter medo, não. Ele não vai tomar o seu lugar. Muito pelo contrário, tudo aquilo que é seu vem na sua mão. Entenda isso aqui. O nome disso aqui é ausência de amor. Nós falamos em línguas estranhas, nós profetizamos, nós choramos na igreja, nós temos os nossos melhores louvores, nossos melhores músicos, mas tem muita gente passando fome debaixo do nosso nariz e a gente não faz nada. Tem alguém amargurado vivendo uma crise conjugal e isso não nos incomoda. Tem muita gente em depressão do nosso lado e a nossa vida religiosa, nosso religiosismo julga elas ao invés de socorrê-las. É muito fácil falar que é demônio, que essa pessoa tem que orar mais, que isso daí, depressão não existe, do que ser um braço amigo para alguém. Sabe o que é isso? Esfriamento do amor. Quantas coisas pequenas para nós pode ser, para mim e para você pode ser nada. Em 2014 eu estava em Jardim e uma vez por semana, na segunda-feira, eu ministrava no presídio. E um belo dia, Deus bradou naquele lugar e 26 almas aceitaram Jesus. Depois eu fui enviado para Bela Vista. Quando eu estava em Bela Vista, eu fazendo os afazeres e eu vim para a reunião de obreiro em Jardim. Quando eu cheguei em Jardim, uma mulher me abordou na rua e disse assim, paz do senhor, pastor, lembra de mim? Eu olhei e falei, não lembro não. Ela falou assim, pois é, eu era aquela mulher que estava presa lá e Deus te usou para dizer que eu iria sair ainda aquela semana. Eu saí e aquilo foi tão forte na minha vida porque Deus te usou para falar comigo, que eu fui na igreja, aceitei a Jesus, hoje eu me batizei nas águas e hoje eu sou uma nova criatura. Queridos, aquilo que é pequeno para mim e para você é um sinal de Deus na vida de alguém. Ame a pessoa ainda que você odeie. Que é isso que Mateus 5,44 diz. Amar os nossos inimigos, ainda que você não concorde comigo, que você não goste de mim, mas você precisa me amar. Mais poderoso que a nossa pregação é o nosso amor. A gente prega tudo e pratica quase nada. Nós precisamos nos importar mais com os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante das tuas atitudes, o que você tem tomado? Quais são as atitudes que você tem tomado? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? É interessante isso aqui, grave isso aqui. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Será que ele teria a mesma atitude que a nossa? O que ele faria diferente? Precisamos voltar ao primeiro amor. Quem sabe quem sabe tem alguém que está com raiva, magoado. Quem sabe você está lembrando agora de alguma situação, de alguém que te ofendeu, que alguém te machucou, que alguém fez alguma coisa contra você, te caluniou, falou mal, fofocou. Ei, querido, ame essa pessoa. Perdoe tudo de ruim que aconteceu.
Disseram para mim já, eu vou destruir teu ministério, eu vou acabar com você, você não vai mais ser pastor, eu vou fazer de tudo. Tentaram me excluir do ministério, tentaram fazer de tudo para acabar comigo, e eu estou de pé. Perdoe, ame, ainda que não concorde com você, ainda que não queira, se reconcilie. Ei, eu não abro mão de você. Diga para essa pessoa que não gosta de você. Ei, tem muita gente que diz assim: ah, pastor Reisiel, o fulano não gosta de mim, fala mal de mim, então eu quero bem distância. Eu quero que ele deseje o dobro para ele. Não, ame, ainda que não gostem de você. São sinais espirituais de que Jesus breve voltará. O arrebatamento da igreja é real, não é uma fábula, não é uma novela, não é um conto. Ei, querido, o arrebatamento é real. Se você está me ouvindo agora, através desse meio de comunicação, e ainda não se reconciliou com Jesus, ainda não aceitou Jesus, volte para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos para você. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento e você precisa estar preparado. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela tua família, pela tua vida nesse momento. E entenda que o descrédito da vinda de Jesus, a multiplicação da iniquidade e a ausência do amor fraternal são sinais reais de que Jesus breve voltará. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença, ó Pai querido, quero te agradecer por cada um que aqui está. No nome de Jesus, Pai, que através desta palavra, ó Pai querido, o Senhor venha, Senhor, trabalhar em cada coração, Pai. No nome de Jesus, na autoridade da palavra e do nome de Jesus, eu ministro vitória sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo milagre, porta aberta, solução do problema, para a glória do teu